Olá, turma do nono ano. Vamos à nossa aula de OPE dessa semana. Lembrando que era para ser espanhol, mas vai ser OPE porque espanhol terminamos, né? E OPE falta um módulo rapidinho que vamos ver essa semana. Então se preparem. O nosso módulo 4, Aprendendo a Aprender. Primeira coisa que eu vou dizendo é que esse daqui deveria ser o módulo 1. Mas vamos lá. Revendo hábitos. Será que nós temos hábitos bons, hábitos ruins, hábitos horríveis? Muito bem. Primeiro é o que é um hábito, para que ele serve e que hábitos você imagina que vão mudar na transição para o ensino médio. Vamos para cá. Nessa etapa da sua vida, refletir sobre seus hábitos pode trazer diversas vantagens. Como assim? Será que eu me alimento direito? Será que eu pratico exercício? Será que eu estudo o suficiente? Será que eu tenho o hábito de ler? Assim como o piloto que planeja cuidadosamente uma viagem, consegue chegar ao destino com segurança, que organiza seus hábitos, aumenta bastante as chances de sucesso. Quando somos crianças, podemos deixar nossas vontades e desejos conduzirem boa parte de nossas ações. Com o amadurecimento, porém, é preciso aprender a manejar nossos pensamentos, sentimentos e ações para conquistar a autonomia e assim constituir uma vida prazerosa. Hábitos, pessoal, a gente poderia colocar, por exemplo, o hábito de escovar os dentes após as refeições. No começo, quando você é criança, acha ruim, mas conforme você se acostuma a fazer aquilo todo dia, constantemente, vai criando esse hábito e se torna algo comum que você sente falta caso não faça. Charles. Muitas pessoas têm sonhos e metas, entretanto não conseguem alcançá-los. Não por incompetência, mas por não terem consciência dos hábitos que as faltam da realização de seus objetivos. Charles Duhigg, um premiado jornalista estadunidense, que ofereceu ao mundo uma importante contribuição sobre um tema essencial para nós, seu livro O Poder do Hábito tornou-se rapidamente um best-seller mundial. Pessoal, por exemplo, às vezes é muito difícil a gente colocar um hábito novo, como por exemplo, eu vou decidir todo dia praticar 1 hora de exercício. Você vai praticar no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia já está com preguiça, no quarto já não vai, no quinto então já era. Por quê? Porque criar um hábito novo é difícil. Tem um método que o pessoal, acho que é do Japão, fala que se você for colocando, aumentando gradativamente o tempo, vai melhorando. Como por exemplo, eu quero praticar exercícios todo dia. Todo dia, 3 horas da tarde, eu quero praticar exercício. Mas eu não vou conseguir fazer um hábito se eu começar logo com 1 hora. Mas se eu começar com 5 minutos de exercício no primeiro dia, 7 no segundo, 9 no terceiro, e aumentando de 2 em 2 minutos todo dia, até chegar a 1 hora, você vai criando esse hábito e vai se acostumando gradativamente. Torna-se um hábito e você consegue fazer sem problema. É provável que você não repare, porém, na maioria das situações cotidianas, você está envolvido em um hábito, que segundo o autor é constituído por um gatilho, uma rotina e uma recompensa. Ele fala que os hábitos são como um loop, ou seja, volta, circula, circula, circula. E um funcionamento circular composto desses 3 elementos: gatilho, rotina e recompensa. Ou seja, algo que desencadeia, a cadência com que isso acontece e a recompensa que você recebe sobre ele. Muito bem, aí vemos aqui a ideia de novos hábitos e velhos hábitos. Vamos lá. Entender isso pode nos ajudar a agir para mudar os maus hábitos ou formar novos e melhores. E se por um lado mudar hábitos não é fácil, evitar mudá-los pode ser desastroso. Ao longo de sua obra, Dunning defende que somos capazes de mudar nossos hábitos quando reconhecemos e substituímos os gatilhos, modificando as rotinas ou repensamos as recompensas. Esse termo gatilho ficou bastante comum, né, do pessoal? Não fala isso, isso me dá gatilho. Ou seja,
A ideia do gatilho é isso, é algo que vai iniciar uma coisa. Tipo, a arma para disparar, primeiro tem que pressionar o gatilho, ou seja, o gatilho é o pontapé inicial para alguma coisa. Vamos falar de rotina agora. Por exemplo, podemos sentar perto da janela bem iluminada para evitar sentir sono durante o estudo ou nos aproximar de um colega que leve sua vida escolar com dedicação para nos inspirarmos e nos dedicarmos também. Essa ideia de ficar perto de uma janela ensolarada é muito boa. Podemos ainda criar uma rotina de manter o celular longe enquanto estudamos. Desliga o celular na hora de estudar, faz um bem danado. O relógio fora do pulso e só jogar bola quando terminarmos a lição do dia. Eu lembro que tinha umas fotos de hábito que era a pessoa escondia vários chocolates em determinadas partes do livro. Aí ela lia até chegar naquela parte, ou seja, ela lia até chegar naquela parte que tinha chocolate, aí ganhava como recompensa por ter lido até lá um chocolate. Aí mais algumas páginas tinha outra coisa, mais outras páginas tinha outra coisa. Ou seja, é uma ideia de recompensa para criar a rotina, né? Ou seja, você criar uma recompensa ao final de um determinado tema, como por exemplo aqui, jogar bola quando terminar a lição. Eu só vou usar o celular quando terminar de fazer o dever. Ou eu vou jogar videogame depois que ler 20 páginas do livro. É isso, você vai criando. É possível também mudar hábitos pelo manejo de recompensa. A ideia de sermos recompensados é muito boa. Essa recompensa não precisa ser, desculpa, não precisa ser material. Pode ser algo pessoal seu. Até um elogio funciona como recompensa. Nos próximos dias, observe de que maneiras criativas você pode rever seus hábitos e conduzir melhor sua vida. Top desafio? Vamos lá. Como é que o hábito cicla? Um hábito começa quando o gatilho envia ao cérebro um estímulo. Por exemplo, ver um chocolate em cima da mesa ou estudar perto do celular. Isso, né? Após o gatilho ser disparado, começa uma rotina, que pode ser composta de pensamentos, sentimentos e ações. Exemplo, lembrar-se do gosto do chocolate, pensar sobre o quanto ele é gostoso e comê-lo. Ou, de tempos em tempos, verificar se há alguma notificação no celular, manter-se atento aos sinais sonoros do aparelho. Essa é a rotina. E a terceira parte é a recompensa, que associa pelo cérebro uma sensação desejada, por isso repetida, formando o hábito. Sensação de saciedade e felicidade, sentimento de estar por dentro, pensamento de precisar saber de tudo o que está acontecendo por aí. Por exemplo, a ideia do hábito, né, principalmente vem nessa parte aqui da recompensa, que é o quê? Quando o cérebro fica feliz. E quando a gente está feliz, a gente libera endorfina. Endorfina, né, é um dos hormônios da felicidade, que faz muito bem para a gente. Mas ele tem diferentes formas de ser produzido pelo cérebro. As formas saudáveis, óbvio, são as melhores. As formas, digamos assim, ruins de gerar endorfina fazem com que o cérebro canse e comece a trabalhar ainda mais para gerar. É assim que se criam-se os vícios. Um vício nada mais é do que o cérebro precisando daquele estímulo para gerar endorfina. Ou seja, a pessoa fica viciada. Claro que tem outros fatores, mas uma das principais causas do vício é exatamente esse. O cérebro fica desejando aquilo. E isso pode ser feito, digamos assim, de forma saudável, ou seja, você se sentir bem após praticar exercício, após ajudar, após superar um desafio, ou resolver aquele teste que estava martelando, aquela questão que estava martelando na sua cabeça, você finalmente consegue desenvolvê-la, consegue responder. Tudo isso acaba gerando essa recompensa cerebral, que faz bem. Ou seja, dá para conseguir essas recompensas cerebrais, digamos assim, né, vamos chamar assim, de formas saudáveis e seguras. Isso é criar hábitos bons. Continuando. Podemos mudar um hábito? Sim, é possível.
Um hábito pode ser modificado por meio de ajustes em qualquer uma de suas fases, como driblar os gatilhos. Por exemplo, a parada do celular. Como é que eu driblo? Eu dibro, né? Vamos usar dibro. O gatilho de querer olhar o celular. Mantenha o celular longe e coloca ele no silencioso. Aí você vai fazer essa coisa sem se preocupar em olhar o celular. Olha depois. Pode virar até a recompensa. Depois de fazer os estudos, posso olhar o celular. Fazemos isso, por exemplo, ao chegar em casa, não abrimos a geladeira para dar uma olhadinha, evitando comer fora de hora. Isso é difícil. Ou ao tirar o celular de perto na hora de dormir, para termos um sono melhor. E na prática, quanto mais difícil for a mudança, provavelmente mais necessária ela é. Pois boa parte das nossas escolhas da vida é motivada por sentimentos e desejos. Querendo ou não, a gente é movido a isso. A desejar algo, a sentir algo. A gente que deseja coisas boas quer sentir coisas boas. E nem sempre essa coisa boa é realmente boa. No entanto, isso pode nos levar a uma rotina em que nossa saúde, nossas relações e até nosso desenvolvimento profissional pode ser prejudicado. Confira a seguir algumas das ações que nos ajudam a retomar as rédeas de nossa própria vida e vencer mais hábitos ou até mesmo os vícios. Sinceramente, era para estudar aqui sobre o módulo 1. Consciência. Assuma que você tem um problema. Eu sou viciado em computador, eu sou viciado em internet, eu não consigo me concentrar pensando no celular e blá blá blá, tudo bem. Negar que há um problema apenas aumenta o tamanho dele e o afasta de uma existência sadia, próspera e feliz. Todos temos na vida algumas questões. Somos humanos, ou seja, somos passíveis de erro, e errar não é o fim, é só uma forma de aprender. É preciso analisar com honestidade se você está se organizando para ter sucesso ou se seus hábitos não levarão para longe nos estudos. Como, por exemplo, não fazer o dever, fazer os deveres nas coxas, só copiar do colega. Isso vira um hábito. Aí a pessoa não consegue fazer por conta própria, porque ela tem que copiar. Ou seja, ela tem que entender, ela tem que saber o problema que a preguiça de ficar só copiando vai prejudicar. Ela tem que assumir que tem esse problema. Dizer a si mesmo que tanto faz aprender ou não, que você não deseja entrar numa boa universidade, ou que não se interessa por seu futuro, são apenas formas de se auto-enganar. Ah, eu não preciso disso. Ah, eu nem quero fazer isso. Você só está se auto-enganando. Difícil imaginar uma pessoa que se arrependeria de chegar ao final do ensino médio tão bem preparada que poderia escolher a profissão que quisesse e entrar na universidade dos sonhos. Que tal ir se habituando ao fato de que essa pessoa de sucesso pode ser você? As pessoas de sucesso são vocês. Basta vocês criarem os hábitos corretos, se livrarem dos ruins e criarem hábitos bons. Ah, William, mas aí eu vou virar aquele robô. Só hábito. Não. Você pode ter hábitos bons, não significa que você vai ser estudar. Não. É você estudar, se divertir estudando, ter o seu tempo de lazer, mas ter também o seu tempo de estudar. Ou seja, isso é um hábito. Você cria o hábito de estudar, o hábito de praticar esporte, o hábito de digamos assim, se alimentar de forma saudável, de dormir na hora certa. Não é que você vai controlar a sua vida desse jeito, mas você pode saber mesclar a parte divertida e a parte necessária. Ambas se completam. Primeiro, segundo aqui, parceria. Decida procurar ajuda. Caso você não consiga sozinho, procure ajuda. Familiares, amigos ou profissionais. Procure alguém que seja ao seu lado, que torça por você, que ajude a monitorar suas ações e que comemore seus progressos. Ou que o ampare se você não estiver conseguindo avançar.
O gostinho de celebrar nossos avanços com quem nos ama, ou mesmo a vergonha de decepcionar os que torcem por nós, podem fazer a diferença e nos levar a persistir em vez de desistir. Eu acredito demais em vocês, então vocês sabem que sempre vai ter, pelo menos eu, sempre vou torcer por vocês, para que vocês consigam o melhor, viu? De mim, vocês podem ter certeza, eu estou torcendo para o melhor de vocês sempre. Então, não me decepcione. Isso chega a ser pesado, né? Mas, digamos assim, tentem, procurem, comemorem os progressos, os menores que sejam. Todo progresso deve ser comemorado. Claro, não é fazer uma festa, mas comemorar, se sentir bem porque você conseguiu. Fosse, digamos assim, melhorar o seu recorde quando está correndo, perder 1 quilinho ou 2. Sobre essa parada aí do WhatsApp, né? De redes sociais. Tchau, WhatsApp. Depois a gente se vê. Continuando. Estudar. Tchau, WhatsApp no celular agora. Estudar ao lado de amigos que sejam comprometidos e que desejem se ajudar mutuamente pode ser muito motivador. Não precisa estar em real life, né? Em real life, para ajudar-se mutuamente. Mas, na hora do estudo mesmo, de parar, sentar e estudar, coloquem o celular de lado, para não atrapalhar, como está rolando agora. Pequenos passos. Comece por metas pequenas e que sejam fáceis de alcançar. Como por exemplo, vou dar um exemplo aqui de como eu dei o exemplo de exercício, de você começar com pouco tempo e ir aumentando. Por exemplo, a ideia da alimentação saudável é se você não tem o hábito de se alimentar de forma saudável, só que pelo menos uma refeição do dia por uma refeição mais saudável. Aí você faz isso e depois vai aumentando as refeições. Com o tempo você está se alimentando de forma saudável, sem sentir falta daquelas outras coisas. Porque querendo ou não, açúcar e gordura dão a essa sensação de felicidade. Elas funcionam assim no cérebro. É por isso que as pessoas comem tanto coisa doce e gordurosa, porque elas meio que estimulam. Vou dar um exemplo. Tem uma série chamada Quilos Mortais, que mostra, né, pessoas nos Estados Unidos com obesidade em grau extremamente avançado, tipo pessoas pesando 200 quilos por aí ou mais, e que elas mesmo sabendo que tem aquele problema, elas não conseguem parar de comer, seja porque familiares acabam dando comida desse tipo, mesmo sabendo que é ruim, ou que ela simplesmente acha que não consegue mais. Aí passa por todo um tratamento psicológico de perder peso, ou seja, e cada quilinho que eles perdem é algo para se comemorar, porque estão ficando cada vez mais saudáveis. Ou seja, as pequenas metas que são fáceis de alcançar é uma forma de criar hábito. Se você planeja uma coisinha e consegue alcançar, você se sente bem. Então você pode tentar fazer mais e conseguir almejar cada vez metas maiores. Por exemplo, o AA, né, que é o Alcoólicos Anônimos, programa de recuperação do alcoolismo que envolve encontros em grupos, no qual os participantes se ajudam mutuamente por meio de passos a serem seguidos. Se não me engano, tinha um AA na Isolândia, não sei se ainda existe. No AA, esse princípio é chamado de só por hoje. Para o cérebro, a ideia de fazer algo simples é mais bem aceita do que as noções de nunca mais, para sempre, todos os dias. Eu vou praticar exercício todos os dias. O cérebro vai não. Não vai mesmo. Ou seja, você tem que ir com pequenas metas iniciais e depois ir ampliando. Ao dividir a missão em pequenas partes, fica mais fácil encontrar e manter a motivação para seguir em frente. Vou estudar alguns minutos todos os dias.
pode funcionar melhor do que vou ter de estudar o dia inteiro antes da prova. Ou seja, você tirar uns minutos, é isso que eu falo desde o começo do ano. Tirar alguns minutos disso para estudar todos os dias vai criando um hábito e com o tempo você vai aumentando e quando menos perceber já está estudando por 1 hora de boa, sem ficar sofrendo e morrendo. Ou seja, você cria um hábito bom. Celebração. Comemore cada pequeno passo em direção ao novo, pois isso ajuda o cérebro a reforçar a motivação para o dia seguinte. Anote um quadro cada etapa vencida. Ver seu progresso motiva seu cérebro a perseverar. Por exemplo, eu quero aumentar minha massa muscular. Porque eu sou um escambito com barriguinha. Mas como é que eu faço isso? Eu posso medir, digamos assim, meu pulso, meus músculos e anotar. E praticar exercício e ver o quanto ele aumentou. Ou diminuir os quilinhos da barriga, ou o número de livros que eu leio. Ou seja, começar lendo um pouquinho e marcar já li tantos livros, li 10 livros, li tantos livros, li tantas páginas. Desenhar. Vou dar o meu exemplo, eu comecei a desenhar praticando todo dia um pouquinho. Comecei fazendo riscos para aprender a pegar na caneta, ganhar o hábito de mover o risco porque eu tenho problema no pulso. E fui até aprender a desenhar. Aprendi a desenhar? Aprendi. Não é o desenho mega perfeito, mas eu consegui e sei que eu posso continuar. Autocompaixão. Essa etapa é muito importante na mudança de hábitos. Pratique-a a fim de se permitir errar. Por quê? A gente não vai conseguir tudo de prima. A gente vai errar, vai tentar, errar de novo. O importante é perseverar. Permite errar, aprender com o erro, corrigir suas ações e tentar mais uma vez, seguindo um novo caminho. Isso é perseverança, viu? Ficar se maltratando, se instigando ou se torturando emocionalmente, quando não conseguir algo, apenas abalará sua autoestima e o levará a desistir mais facilmente. Errou? Aprende e siga em frente. Ou seja, eu não consigo, eu nunca vou fazer isso. Isso é tortura emocional que você está se auto-torturando. Você tem que entender, não consegui dessa vez, vou tentar de outra forma para ver se eu consigo. Lembre-se, Thomas Edison, quando perguntaram se ele tinha falhado 999 vezes antes de fazer a lâmpada, ele disse que não, ele tinha descoberto 999 maneiras de não fazer a lâmpada. Ou seja, ele errava e aprendia com seu erro e continuou tentando. Os hábitos podem se formar por diversas razões. Vamos ver aqui um tipinho. Quando adotamos uma rotina, há uma economia de energia cerebral, pois a mente não tem de tomar tantas decisões diariamente. É o vulgo fizemos no automático. Nosso inconsciente consegue se acalmar quando compensamos, por exemplo, uma emoção desconfortável, como solidão ou tédio, com algo agradável, como o consumo de doces. Se temos medo de determinada ação, o cérebro pode criar o hábito que nos afaste dela para não sentirmos frustrados. Podemos desenvolver hábitos por influência de amigos e familiares, para assim nos sentirmos parte do grupo. Hábitos culturais ou institucionais também podem direcionar nossas ações, criando rotinas conhecidas para que possamos agir dentro do que é esperado. Este é o loop social. Ou seja, a amizade ela pode fazer com que você crie o hábito, seja de praticar esporte ou de hábitos ruins. Então, cuidado com as amizades. E essa daqui, né, de que o cérebro busca fazer algo agradável, você também tem que tomar cuidado para não se empanturrar de doces. No meu caso, seria salgados. Hábitos que tornam a vida melhor. Alimentar-se bem, ingerir frutas, verduras e legumes, evitando produtos artificiais, processados. Coma mais alimentos e não produtos. Movimentar-se. Eu preciso muito fazer isso nessa pandemia, acredite.
Praticar esporte faz bem para o corpo e para a mente. Ao realizar atividades físicas, são secretadas dopamina e serotonina, substâncias responsáveis pela ação de felicidade, e endorfinas e miocinas, responsável pela sensação de calma e promoção da longevidade. Vocês podem sentir isso também, no caso os meninos provavelmente, quando vencem uma partida de Free Fire ou PUBG, ou seja lá o que vocês estão jogando. Dormir bem, melhor coisa. Ter um sono de qualidade e por um tempo adequado recupera o corpo e a mente. O sono favorece a liberação de GH, hormônio do crescimento, e melatonina, substância que ajuda no aprendizado. Sempre que vocês terminarem estudarem, tenham uma boa noite de sono. É durante a noite de sono que a gente vai pegar todas as informações acumuladas durante o dia, que vai para a memória de longo prazo. Assim você realmente aprende, você não decora. Ser tranquilo. Pegar leve e conseguir com os demais é um dos segredos para se ter uma vida prazerosa. Todos podemos errar, aprender e mudar. Quem pega leve vive com mais fluidez, sem ranço ou rancor. Mas cuidado para não pegar leve com todo mundo e ser taxado de besta. Pegue leve, mas mantenha sua dignidade, seu autorrespeito e tudo mais. Aprender, isso é maravilhoso. Todo dia devemos aprender algo novo. Isso ajuda demais. Aprender algo novo libera dopamina, substância que promove prazer e bem-estar, estimula o cérebro e viva melhor. Sempre tem de aprender algo novo. Não é que vocês vão estudar física quântica hoje, não, mas aprender coisinhas simples já ajuda. O importante é você perceber que aprendeu algo novo. Estabelecer uma boa rotina. Cultivar bons hábitos que vão se sentir bem, feliz, sadio e inteligente. E agir sempre com honestidade, investigando o que pode levá-lo à direção oposta. E ter bons amigos, abrir-se com alguém, estender a mão, praticar atos solidários são atitudes que fazem bem e lhe ajudam a liberar a dopamina, a serotonina e as endorfinas e miocinas. E como você completaria essa série de hábitos para uma vida melhor? Muito bem, é aí que entra a nossa agenda. A nossa agenda será as páginas 110 e 111. Ok? Páginas 110 e 111 é a nossa agenda de hoje. Mandem ainda hoje, porque amanhã já vai ser ao pé de novo e já vou corrigir. Ok? Muito bem. Com isso, a nossa aula vai chegando ao final. Bons estudos e tchau!